Bom dia, meu amigo, bom dia, minha amiga. Eu sou Marcelo Queiroz. Hoje está com 33 dias depois que iniciei esse processo de divisão. É uma data muito importante porque tenho que verificar se tem ou não uma abelha rainha fazendo postura. Caso não tenha, eu tenho que iniciar o processo de recuperação, mas o mais provável é que tenha, então eu tenho que marcar ela, porque aí fica tudo mais fácil nos manejos futuros, principalmente se eu tiver a intenção de encontrar essa abelha rainha. Então vamos abrir a colmeia, fazer essa revisão, marcar ela, mas antes se inscreve no canal, curte o vídeo, dúvidas e sugestões você pode deixar aí nos comentários e vamos lá, né? Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. A gente subiu quadros 2 vezes e elas não puxaram. Até tinha uma realeira, mas eu acredito que não foi puxada, no caso da última revisão. E aqui a gente conversou bastante sobre fazer a divisão com abelhas aderentes, invertendo caixas. Não que isso importe muito quando a gente faz divisão em X, mas é bom o apicultor estar atento e conhecer o que é que acontece caso ele tome essa decisão de seguir esse caminho. Então aqui vou conversar um pouco com vocês sobre essas situações. Na ocasião também falar alguns cuidados que são importantes. Também falar sobre a possibilidade da abelha rainha já estar pronta com 26 dias e dela estar pronta só depois de 33 dias. Então tem essas duas situações, ela pode estar pronta com 26 dias ou com 36 dias, ou dentro desse intervalo. E claro, alguns eventos têm que acontecer e tenho que considerar isso para que ela esteja pronta dentro desse intervalo. Quando terminar aqui, a gente vai abrir, fazer a revisão na colmeia e na ocasião, caso a gente encontre, a gente marca ela. Mas se a gente ver só postura, já é suficiente. E assim, você pode trabalhar invertendo caixas ou com abelhas aderentes. Abelhas aderentes são abelhas que não voam, abelhas que têm menos de 21 dias de vida. E quando você inverte caixas, você está contando que vai ter ali regressão de funções e no caso você trabalha mais com campeiras. Claro que você pode chacoalhar ali abelhas aderentes também, é até aconselhável, mas o grosso, o principal, você vai ter a partir disso. E aí tem a questão de você, combinado a isso, fazer a divisão pela manhã, fazer a divisão pela tarde, levar para longe ou deixar perto. Se eu for combinar isso, dá 8 situações diferentes. E é bom o apicultor ter ideia do que acontece em cada uma delas. Aqui vamos para a primeira situação, né, que é uma divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, enxame mãe tende a ficar forte e o enxame filho tende a ficar forte, porque não tem como voltar abelhas. E aqui é interessante a gente considerar longe, acima de 5 km, e considerar perto, abaixo de 3 km. Já a segunda situação é você fazer uma divisão pela manhã com inversão de caixas, levando o enxame mãe para perto. E aí muitas abelhas campeiras estão fora da colmeia, porque a divisão pela manhã, estão no campo fazendo coleta de material. Poucas campeiras vão com a caixa mãe, nesse caso. Todas as campeiras voltam no dia seguinte, porque você está deixando o enxame perto. O enxame mãe tende a ficar fraco e o enxame filho tende a ficar forte.
Já a terceira situação é uma divisão pela tarde com inversão de caixa, levando o enxame-mãe para longe. Nesse caso, muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa-mãe, nenhuma campeira volta no dia seguinte, enxame-mãe fica forte e o enxame-filho tende a ficar um pouco fraco. Já a segunda situação, que no caso seria a quarta, seria a divisão pela tarde com inversão de caixas, levando o enxame-mãe para perto. E aí, muitas abelhas campeiras na colmeia, porque é tarde, elas não estão no campo fazendo coleta. Muitas campeiras vão com a caixa-mãe, só que no dia seguinte todas as campeiras voltam. O enxame-mãe tende a ficar fraco, o enxame-filho tende a ficar forte. Quinta situação, divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame-filho para longe. Muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa-filha, nenhuma campeira volta no dia seguinte e o enxame-mãe fica forte. E o enxame-filho também tende a ficar forte porque você está levando para longe, fez a divisão pela manhã com abelhas aderentes. Já a sexta situação é uma divisão pela manhã com abelhas aderentes, levando o enxame-filho para perto. Nesse caso, muitas abelhas campeiras fora da colmeia, poucas campeiras vão com a caixa-filha, todas as campeiras voltam no dia seguinte, enxame-mãe fica forte e o enxame-filho fica fraco. Já a sétima situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame-filho para longe. Muitas abelhas campeiras na colmeia, muitas campeiras vão com a caixa-mãe, campeiras não voltam no dia seguinte, enxame-mãe fica forte e o enxame-filho fica forte. Essa é sempre a vantagem de você levar o enxame para longe. Oitava situação é uma divisão pela tarde com abelhas aderentes, levando o enxame-filho para perto. E aí, muitas abelhas campeiras estão na colmeia, poucas campeiras vão com a caixa-mãe, todas as campeiras voltam no dia seguinte, o enxame-mãe fica forte e o enxame-filho fica fraco. No geral, se você não quer errar a sua divisão, o aconselhado é sempre você fazer a divisão no período que tem muita florada, com enxames fortes, fazendo essa divisão pela manhã, independente de inverter ou não, pegar abelhas aderentes e levar para longe. Mas, se você prestar atenção nos detalhes, isso que eu acabei de falar, essas 8 situações, você pode dividir enxame de qualquer tamanho, em qualquer época do ano, apesar de não ser aconselhado você estar fazendo divisão no período de escassez, mas em alguns casos, por exemplo, para recuperar a colmeia, eu já fiz e dá certo, não é aconselhado, porque não tem muito zangão na natureza. E aqui nesse tipo de divisão também tem alguns cuidados que são importantes. Como, por exemplo, é sempre interessante você saber quem ficou com a rainha, para que você já vá direto fazer a revisão apenas onde é necessário, fazer a alimentação energética e proteica, caso você perceba que vai faltar, ou em situações em que, nesse jogo de inverter, não inverter, levar para longe, levar para perto, se você perceber que o enxame ficou muito fraco, fazer essa alimentação também, fazer proteção contra inimigos naturais, reforçar, no caso usar cavalete anti-formiga, redução de ovado, que é o principal. Fazer a revisão com 5 dias, caso não vá aproveitar e só queira selecionar ali as melhores. Mas você pode aproveitar as realeiras para formar novos enxames ou trocar rainhas velhas, cansadas, que já não estão respondendo mais o manejo. E aí nesse caso é sempre melhor você fazer com 9, 10 dias. E aí, nesse caso aqui, separar a colmeia com 22 dias e se certificar que ficou ovo nas duas. Ou se você viu que elas puxaram já realeiras com 5 dias, fazer a separação normalmente, que vai dar certo. Verificar a postura e marcar a abelha rainha após 33 dias. E aqui é uma situação bem interessante, porque eu sempre faço com 33, com 35, só que a abelha rainha já pode estar pronta com 26 dias. E por que isso acontece? O desenvolvimento da rainha leva algo em torno de 3 dias de ovo, 5 dias de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, totalizando 15 dias para nascer. Temos ainda 9 a 12 dias para o voo nupcial. Após a fecundação, leva de 5 a 6 dias para iniciar a postura da rainha. E aqui, se eu desconsiderar a fase de ovo, que é muito comum isso acontecer, porque elas já puxam no dia que você faz a divisão. Em processo de divisão, por exemplo, nesse caso eu vou ter 5 dias apenas de larva, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 9 para o voo nupcial e 5 para o início da postura. Que aqui no caso eu estou passando a régua contando por baixo, dentro desses intervalos depois que ela nasce,
e até mesmo antes de nascer no caso de divisões. E aí essa rainha já pode estar fazendo postura com 26 dias. É muito comum, no meu caso que eu espero os 33 dias, 35 dias, eu abrir a colmeia e já ter crias operculadas. Ou seja, geralmente o mais provável é que ela vá nascer dentro desse intervalo, 26 dias, 33 dias. Eu espero um pouco mais porque, caso tenha falhado, eu tenho certeza que eu já tenho que iniciar o processo de recuperação. E aí, bem interessante também, a outra situação, que se eu for levar em conta, de acordo com o que está na literatura, os prazos máximos, eu vou ter exatamente 33 dias para ela nascer, que são os 3 dias de ovo, 5 dias de lava, 7 dias de pré-pulpa e pulpa, 12 para o voo nupcial e 6 para o início da postura. E aí vai demorar isso, né? Só que o mais provável é que fique dentro desse intervalo, principalmente divisões, de 36 a 33 dias, para iniciar a postura. Então, essas são as situações, esses são os cuidados. Sempre que for dividir, divida sem medo. Se você observar isso que eu falei aqui, melhor ainda. Se não, divide sempre nos períodos que tem muitas floradas, colmeias fortes. Independente de inverter ou não, pega abelhas aderentes. Mas é sempre aconselhado inverter, fica bem mais fácil para você. E leva para longe. Mas se deixar perto, se você compreender o que é que vai acontecer e se antecipar em alguns casos, dá certo também. Então vamos abrir a colmeia, ver se tem abelha rainha e marcar ela. Se a gente ver só ovo, já está valendo. Essa colmeia aqui, gente, era uma colmeia que estava muito forte. Eu dividi ela e em algumas vezes eu cheguei aqui e tinha um cururu comendo abelha. E aí, né, obviamente, eu desmanchei aqui um local que ele subia, porque o enxame tinha parado de crescer do nada. E estava explicado o motivo, né, ó, poucas abelhas. A mãe do cururu comendo. Só que agora ele não vai ter mais como vir aqui comer, não. Inclusive, ó, uma lâmina de cera dessa aqui, ó, eu vou levar e colocar em outra colmeia, porque por enquanto ela não está precisando aqui. Vou colocar aqui também. Vamos ver aqui se a gente vê a rainha ou postura. Olha só onde ela nasceu, viu? Olha só, acabei de ver a abelha rainha, se escondeu de novo. E aqui já tem ovo. Mas é uma abelha rainha imensa, bonita. Olha só onde é que tá ela. E aqui, obviamente, a gente vai, ó. Olha só onde é que tá a abelha rainha, né, ó. Grande, bonita, já fazendo postura. Aqui eu vou pegar ela e vou estar marcando. Só pegar aqui a piranha. Olha só. Um inscrito disse que tinha comprado, mas estava com medo de usar porque podia matar. Você coloca aqui, ó, e vai rapando. Você deixa ela chegar nessa posição do quadro, não tem perigo, viu? Inclusive, é melhor você pegar com a piranha do que com a mão. Se não tirar a luva, ó, por exemplo. Vamos organizar o enxame.
Eu ia pegar parte dessa cera, eu não vou deixar ela aqui. Uma rainha dessa aqui, ó, muito bem fecundada pelo visto, grande. Eu acredito que vai dar certo. É melhor eu não estar tirando cera aqui, porque agora ela vai precisar de espaço. Olha só que bonita. Pegar o corretivo. Tenho que transferir ela para o marcador. É nessa hora que a gente tem que ter cuidado. Olha só, passou, né? Que boa. Todos esses processos, gente, com a abelha rainha tem que ser feito com muito cuidado para não matar ela ou causar algum dano a ela. Vamos ser breve aqui, né? Para não estressar muito ela. Marcada. Passar mais um pouco, ficou mal marcado. Não é nem que ficou mal marcado, gente, é porque o corretivo aqui, ó, eu tinha colocado mais água e ele ficou ralo. O meu marcador tá com a espumazinha um pouco ruim, eu tenho que reformar ele. Para ela ficar bem marcada tem que passar mais de uma vez. Mas já dá para soltar. Olha só. Soltar ela aí, esperar ela sair. Saiu, né? E desceu. E revisão concluída, deu tudo certo. Eu espero que você tenha gostado. Só não vai esquecer de fazer sua inscrição no canal, curte o vídeo, dúvidas e sugestões deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo.